Então, o dicionário da crise universitária, como eu falei, vestíbulos, nos coloca campos de vestibular, outras maneiras que coloca institutos, vestíbulos, institutos sociais, instituições que muitas vezes têm esse estereótipo relacionado. Que aqui uma água com gás, lembrarmos do processo ligado ao carbono, ao oxigênio, CO2, ligado a esse processo que ocorre nas artérias, pulmonar, que via aqui campo sistêmico, da veia artéria aorta, vai e faz esse processo de circulatório, o círculo coloca equivalências importantes, mas também nos esforça semelhança. Então, quando eu falo sobre o dicionário, o pensamento, uma crise de linguagem corporal, sobre a questão empresarial, a motricidade e essa linguagem que nós colocamos entre ideias alternativas, entre o papel social e as universidades, entre essa presa, essa velha definições, que coloca, que eu falei, o campo que é recente. O que é recente pode ser arcaico, porque o que é recente é novo, é moderno. O que é recente há um campo universitário, pós-moderno. Eu quero dizer que as questões nas nossas linguagens e as maneiras etimológicas que são faladas, a ciência e as palavras e as coisas e as formas, colocam um sentido ligado ao conceito. E essa conceituação, ela pode ser recente para nós, mas para muitas vezes em outras tribos ou lugares, estados ou países, não é. Ou seja, algo novo, mesmo com dicionário, como aqui, vestíbulos, vestibulares, aí você coloca lá, vestibulas, bulas históricas. As bulas históricas é o quê? Aí eu falei, conta as estrelas. Eu lembro certa vez que tinha algumas fábulas, histórias ligadas ao folclore, e as ideias do mundo e a concepção, o campo mais belo, as questões que possam relacionar ao campo afro-brasileiro, o índio. A palavra índio já coloca indígenas, também, que em questões de misturas ligadas ao corpo brasileiro. Então, quando eu falei da Iara, tempos atrás, que eu tinha um livro ligado ao folclore, tempos atrás, eu tinha até ele ainda em minha casa, porque houve um fato importante relacionado à chuva que eu perdi, que eu mostrava em questões de que ali tinha a questão de cabelo, modo de corte de cabelo, tinha algumas histórias sobre a caipora, ou seja, a cultura popular e a cultura erudita. A cultura popular, o populismo, ou seja, nos coloca campos ecléticos. Erudito que relaciona não só o intercâmbio nacional, mas internacional, que vem várias pessoas de outros países para cá. Então, a cultura, ela já é sólida. E você colocando ela como líquida, ela vai solidificar melhor, porque o ser humano, com a sua própria cultura, ele vai fixar aquilo e não quer mais sair. Ou seja, muitas vezes já está entre esses blocos que relacionam o seu pensar, o seu agir, o seu sentir. Essa reversibilidade, pensar e sentir, agir. Agir, pensar, sentir, depois agir. Essas trocas que ocorrem diariamente nas nossas ideias e intencionalidades, nas reflexões analíticas, investigáveis e intencionáveis. Essa intencionalidade demonstra uma expressão do corpo e as suas campos sugeríveis. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre reescrever o significado da palavra universidade, universo, e fala sobre o nosso corpo e sobre a nossa história, é necessário que sabemos que cada disciplina
tem uma metodologia. E a disciplina que tem a metodologia vai entrar nesse viés que significa movimento. Ciência educacional vai relacionar vários movimentos históricos e outras disciplinas. Ou seja, quando eu falei sobre Yara, que eu falei a questão de que eu lembro que eu ouvi aquela história que ela chamava vários índios, que ela que era bonita, e ela chamava aí para o rio, ficava chamando, né? Ou seja, é lógico que o que acontecia, diz que quando ia, a pessoa não voltava. Aí eu fiquei pensando, ao meu ver, às vezes esse é um tipo de Romeu e Julieta ligado ao campo de indígena, porque Romeu e Julieta é o quê? É um matou o outro. Um amor que nos colocou uma linguagem de amor de suicídio. Que tipo de amor é esse? Agora, veja bem, ela nos coloca uma parábola interessante, porque quando a pessoa, ela falava, quando ela chamava e a pessoa muitas vezes não ficava encantada, não ia, esse eu vou casar, ela falava. E casava, depois descia, né? Ou seja, como tipo descia ao mar, ou alguns falam depois da história, que ela chegava até a pessoa e falava, conversava, beijava, modo de dizer, né? Se beijar, ficava à noite com a pessoa. Esperava, ela sai, esperava, né? Ou seja, a maneira de conversar. Ou seja, não ia quando ela estava na água. Ou seja, ela chamando, vem, 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 vem. Ele, ou seja, não vai naquela maneira, naquela sede, né? Aquela rapidez. Ou seja, eu sei que muitas vezes tem que ter agilidade. Mas o que aconteceu? Ele esperou o único, diz que o único ali dentre as tribos, tribais, ou seja, ligado a esses campos antropológicos, ele esperou. Aí ela chegou e falou, este que é meu amado. Quando é questão de esperar, é lógico, mas tem maturidade, visão periférica, vestibular, controle motor. Falando dos vestíbulos, ligado a indígenas, vários tipos de roupa, corpo, corporeidade. Esse dicionário ligado à universidade, que eu falo de pesquisa. Nós vamos buscando pesquisa, nós temos que ter um limite territorial também, aonde podemos ir, como devemos falar, os campos convenientes, regulatórios, entre essa agência que se chama cultura. Tem várias agências aí. Se nós olharmos, várias entidades, identidades que relacionam a motricidade humana. Eu lembro que eu falei aqui no canal, desde que comecei, motricidade humana está relacionada à cultura, que ela existe. Então eu coloco novos conceitos, ou seja, a diferença entre a biogênese e a sociogênese. Sociogênese, ela é muito conhecida por Vygotsky, um russo, alemão, né, Vygotsky, os campos vygotsianos. Agora, biogênese já relaciona também o campo simbiótico, em outros autores, mas que destaca também o biólogo, que é chamado Piaget. Biólogo aí que ele não queria ser educador não, como eu. Eu sou professor de educação física na época. Educador nem sou e estou tentando ser professor. Mas eu lembro que eu coloquei aqui o gráfico, que entre os pesquisadores está o professor e o especialista. O professor pode ser o que for, pode estar escondido em qualquer lugar. Qualquer jequitibá, qualquer tipo de, ou seja, hortelã, mas, ou seja, quando é pesquisador, o professor está preocupado em ter um campo de pesquisa processual, atitudinal, esse tipo de conceitos que relacionam conceitual, relaciona a taxonomia afetiva, afetivo, coletivo, motor, relaciona pesquisas polêmicas, né? E nos coloca riquezas tradicionais, dicionários ligados à linguagem, que consolida vários fatores interessantes que venha lembrar também do nosso passado, ok? É porque eu estou vendo aqui a questão de um filme cinematográfico e a foto que eu lembrei com aquele livro é bem parecido, né? Eu li até o cabelo, a maneira ali, como foi desenhado aquele capítulo, aquela inteligência pintórica, aquela escultura, ok? Então, nos coloca fatores importantes, mais ou menos em questão de cultura,